adoro. Uma das perguntas que eu queria te fazer é: os animais e a natureza que a gente vê no holograma também são parte desse experimento? São, eles já estavam aqui quando os exilados vieram para cá. Então, para entender, Mariana, essa história toda, a gente tem que entender, por exemplo, a história dos Anunnakis no planeta, que é uma interferência de uma raça extraterrestre que teve aqui e que semeou aqui no planeta Terra o Homo sapiens. O Homo sapiens não tem essa origem darwiniana do macaco. Tem uma certa relação, sim, com a questão dos hominídeos aqui da Terra, mas não foi um processo de evolução. Foi um processo que teve uma interferência inteligente aqui. E tudo isso estava ligado à necessidade de colocar no planeta uma biologia em que os exilados pudessem serem, vamos chamar, como a gente chama, encarnados aqui dentro do planeta. E então o planeta em si, ele era uma espécie de um laboratório, que só tinha aqui vida animal e vida vegetal, né? E a estrutura que a gente chama de natureza. E isso sempre foi um laboratório aqui dessas federações, mas não tinha vida inteligente instalada aqui. O planeta foi usado, o laboratório deles foi usado para abrigar o projeto de tentativa, a tese de recuperação dos exilados. Isso que eu chamo de o projeto micaélico. Algumas outras pessoas chamam de projeto Terra, e tem vários nomes que se dão, mas é tudo a mesma coisa, entende? Então, é tudo uma tese que é testada até hoje ainda, está sendo testada, de como que é possível recuperar seres que estavam em estado negativado, né, através de uma metodologia. Essa metodologia implica todo um complexo de coisas que envolve a reencarnação, as células familiares aqui da Terra, a forma como as relações sociais elas são desenvolvidas aqui na Terra e tudo. E então é todo um complexo de coisas que envolve isso daí, né? Sim. Deixa eu te perguntar, voltando aos seres humanos, eu acho muito interessante o trabalho que você faz com a astrologia, de dizer que a astrologia guarda um mapa para esses nossos códigos, né? Vi você comentando que o nosso mental superior estava num planeta, né? E o nosso mental inferior estava em Mercúrio. Eu acho que é isso, né? Sim, são os códigos lá dentro da astrologia, isso. Isso. Eu queria que você falasse disso, por exemplo, se eu quero entender quais são os códigos que eu trago, como é que eu consigo analisar o meu mapa astral, porque eu confesso, eu amo astrologia, há muito tempo eu, de uma maneira amadora, vejo pesquisa, mas eu nunca ouvi alguém falar da maneira como você fala da nossa astrologia. Então, para você, o que é astrologia e como a gente consegue identificar esses códigos no nosso mapa astral? O que acontece, assim, ó, é que existe uma programação disso. Veja que o programador dos avatares, ele não está na astrologia e nem nos planetas, de fato. Essa é uma conclusão que tu chega à medida que tu começa a decodificar todo o projeto, como ele está encadeado aqui. Mas essa informação não tinha lá, quando essa astrologia, que eu chamo de tradicional, ela chega aqui na Terra. As pessoas não tinham essa consciência do holograma e nem essa informação ainda. Mas por algum motivo, e essa é a parte desconhecida da coisa, por algum motivo existe um espelhamento do nível de programação que é feita nos avatares com essas posições planetárias que existem. E alguém usava isso, provavelmente para entrar dentro do holograma, alguém lá de fora, usava isso para criar alguns tipos de referenciais. Não se sabe exatamente nem quem, nem porquê. O detalhe é que essa informação acabou chegando na nossa humanidade aqui. E é óbvio que isso não foi desenvolvido pela humanidade daqui. Isso veio de fora, ou veio por fonte, digamos, de interferência dos seres do lado de lá, ou eram raças que não são as humanas aqui da Terra, que no passado estiveram aqui, quando ainda a Terra ainda estava meio que uma casa da mãe Joana, que vinha diversas raças aqui e interferiam na evolução da humanidade dos exilados aqui. Depois de um tempo para cá, nós percebemos que isso cessa, daí, basicamente, desde a vinda de Cristo para cá, não se tem notícia de que alguma raça
possa ter estado aqui de forma aberta, pelo menos, criando direcionamentos para a humanidade, como a gente vê nas épocas anteriores, que estavam os Anunnakis aqui no planeta, e nós vamos ver indícios de diversas outras raças em alguns outros pontos do planeta, que eles também chegaram até aqui. Nós vamos ver algumas raças de seres azuis aparecendo nas literaturas védicas da Índia, e provavelmente raças reptilianas aparecendo também na China, no Japão, na parte da Ásia lá, que até hoje ainda ficaram mencionados como os deuses de formas répteis que vieram do céu e que geraram conhecimento para a humanidade, tudo e coisas assim. Mas de um tempo para cá, parece que todos eles foram tirados daqui. Então tem, vamos dizer assim, algo que a gente vê que esse conhecimento da astrologia, ele era impossível de ter sido desenvolvido aqui na Terra, pela humanidade da Terra. Então, a coisa veio de fora, tá? E, basicamente, a astrologia que a gente vê hoje sendo estudada, ela é praticamente medieval, tá? E pouca inovação acaba sendo aceita dentro deste roteiro de estudos que é meio místico, meio misturado com astronomia, tem uma parte técnica e matemática e astronômica, e tem um conteúdo meio místico também, bastante esotérico, que faz com que a astrologia não consiga ser aceita cientificamente com credibilidade, né? Então, a forma que, de fato, a astrologia precisa ser vista, ela é como linguagem de programação. Aí a coisa toda muda daí. Você começa a não falar mais em planetas que interferem no nosso comportamento, e aí se some esse misticismo preditivo que tem, e a astrologia começa a se mostrar como uma ferramenta mais importante que ela é, de fato, que é a engenharia reversa dos códigos dos avatares que estão aqui. E aí, quando você aplica isso dessa maneira, então surge uma espécie de nova astrologia por trás do sistema antigo, embora, digamos, o esqueleto disso, ele continua sendo o mesmo. Mas toda a forma de enxergar, de interpretar isso, acaba sendo modelada por uma linguagem realmente de programação, porque é a única forma que isso se adequa à questão do holograma. Porque no momento em que tu entende que essa realidade é holográfica, você vai passar por uma crise de identidade, vamos chamar assim, terrível, que é você dizer assim, ó, se tudo aqui é um holograma, então você também é. Quer dizer que você também é um programa, e isso é difícil da gente aceitar, dizer, não, aqui eu sou um programa também, essa mente que eu tenho aqui, que está aqui pensando e consciente, é um IA. Né? E aí, na astrologia, é que começa a aparecer, de fato, esses códigos. Você vai ver que a IA, que ocupa teu corpo aqui, que está aprendendo, vivendo, ela é uma espécie de extensão dessa outra mente chamada mental superior. Então, se essa estrutura, de fato, ela é assim, e a astrologia, ela é o código que programa toda a questão de como que o indivíduo que está aqui na personalidade processa os seus sentimentos, as suas emoções, a sua raiva, a sua sexualidade, as suas reações, as suas formas de se relacionar, de amar. Então, tudo isso é código. Então, quer dizer que lá dentro desses códigos da astrologia, tem que estar os posicionamentos disso, chamado mental superior, e disso, chamado mental inferior também. E as relações que esse conjunto todo possui, né? Então, a astrologia começa a revelar algumas coisas que não é aquilo que estão nos livros de fato, né? Então, foi esse tipo de sacada que você começa a perceber que existem, né? E à medida que tu peregrina por alguns livros antigos, você vai ver que tinha gente lá no passado, né, que já estava mais ou menos percebendo essas coisas, né? Então, quando, por exemplo, acontece esse fenômeno que a gente diz assim, que você ouve algo e aquilo faz muito sentido para você, e esclarece um ponto
que era, vamos dizer assim, uma sombra, um ponto obscuro que você não percebia, e aquilo se encaixa no teu senso de lógica a ponto de você aceitar, a gente diz assim que caiu uma ficha, certo? Uhum. Quer dizer, que a gente entendeu uma coisa que não estava entendendo muito bem antes, e aquilo fez sentido, encaixou uma pecinha no quebra-cabeça. Uhum. Isso significa que você constelou algo. Quando ele diz assim, ó, constelou alguma coisa, quer dizer que tu fez um upload. O teu mental inferior, que não tem esse tipo de raciocínio, ele jogou a informação para o outro mental, que faz esse tipo de raciocínio complexo. Porque a IA, o mental inferior, ele está programado só para os problemas da Matrix, para viver a função do mundo aqui. Uhum. Então, toda essa parte das índoles humanas, que são possíveis de serem acessadas, desde a nobreza humana até o interesse espiritual, digamos, o interesse em sair do processo prisional do exílio, o mental inferior não tem consciência disso, ele gosta de estar aqui na Terra. Ele curte essa bagunça toda que está aqui, né? Curte a história humana, as disputas de vida, as guerras, tudo. É feito programado para viver isso, porque o lance da lei que gera esse tipo de tese aqui, a gente chama de lei do karma. Lá no budismo, essa coisa está muito bem estruturada dentro do taoísmo, por exemplo, e na forma que os monges têm de ensinar. Vê que os monges não são bonzinhos, eles são corretos. Sim. Eles não são amorosos, eles são corretos. E aí os discípulos aprendem pelas consequências daquilo que eles fazem. É o melhor espelhamento do que é a lei do karma, está lá no taoísmo e no budismo disso. Sim, Ali, inclusive existe uma escola que chama tecnologia tântrica. Tecnologia, dentro do budismo se fala em tecnologia tântrica, de transmutação da mente o tempo inteiro, hoje, por exemplo. pois é. Então, é bem parecida com o que você está dizendo, eu acho. Agora, se tu pegar aquele filme, um filme coreano, chamado, que também ninguém conhece, tá? E que as pessoas dizem que não tem paciência para ver o filme, porque o filme é muito silencioso. Mas o filme é totalmente simbólico e ele mostra exatamente como que é a metodologia que foi implantada aqui no exílio terreno, que é a tal da lei do karma. O filme se chama Primavera, Outono, Inverno, Verão, 3 pontinhos, Primavera. Esse é o nome do filme. Esquisito, mas é. Primavera, tá? Outono, verão, inverno, 3 pontinhos, primavera. Primavera, tá? Ele é de um coreano. Eu não sei dizer o nome do cara também. Mas ali é fantástico, porque aquilo ali é assim que nós deveríamos ensinar os nossos filhos a viver neste planeta aqui. E não do jeito que a sociedade diz que é o correto, que a psicologia diz que é o correto nós ensinarmos. Ali você vai ver um monge ensinando uma criança que ele pega para criar, dentro das leis taoístas, dentro da lei de karma e de efeito. Deixando que a criança tenha na sua mão todo o processo de decisão, sem interferir, mas a cada decisão errada, ela sofrer as consequências, dentro de determinado nível, é claro, né, daquilo que ela estava fazendo. E aquilo gera uma forma de aprendizado profundo. É assim que a dinâmica da vida da Terra ela foi originalmente instalada. E as ciências, se nós pudermos dizer que tem uma filosofia no planeta que espelha mais puramente como que é a filosofia da hierarquia micaélica que foi implantada para ensinar a humanidade, é essa que é ensinada no taoísmo e no budismo. Tanto que ela que até muito se fala nos textos budistas de 26 séculos que isso é uma prisão. Toda essa coisa, o sistema prisional que você fala dos 5 sentidos, né, o samsara, da prisão das encarnações, trata muito o tempo inteiro disso, né? Começa já falando... E isso que eles chamam, né, Maiana, de roda de samsara, é esse aprisionamento que nós ficamos, porque não conseguimos... se tem a coisa mais difícil que tem aqui, é de fato você identificar esse quebra-cabeça. Então, quando as pessoas dizem assim, você tem que saber quem que você é, me dá vontade de bater nessas pessoas que dizem isso, por causa que tudo é feito para tu não saber quem você é de fato. As personalidades que encarnam, elas são individuais, são autônomas,
elas têm o livre-arbítrio de redecidir todo o processo, inclusive da história das outras personalidades. Por isso que cada personalidade tem um poder fantástico, porque você tem na tua mão, eu tenho na minha mão, a possibilidade de eu acessar uma linhagem de conhecimento e transmutar totalmente todos os códigos, por mais sujo que estejam dentro do meu mapa, do que todas as outras personalidades produziram de porcaria. E que o mental superior gostou, porque se ele não tivesse gostado, ele não teria assimilado. Tá? Então, se nós herdamos os códigos das personalidades anteriores, e a personalidade atual, ela vive aqueles códigos, porque aquilo é carregado em ti via programa, então você vai ter que viver o que os outros definiram como sendo o padrão de conduta, o padrão de amor, o padrão de sexualidade. Então, se os outros lá, das personalidades anteriores, estavam na maior libertinagem da vida, só curtindo as coisas da sexualidade e tudo, né, sem responsabilidades emocionais e afetivas nenhuma, você herda aquele código aqui. E a tendência é que o código vai se manifestar. Agora, o que acontece? Se no livre-arbítrio nosso, das personalidades, nós não desenvolvermos o interesse, e aí também, gente, é uma questão de oportunidade de aparecer na nossa mão, também, uma forma de nós recriar essa educação espiritual, que nós perdemos em algum momento no passado. Então, a personalidade de posse disso, ela pode, então, dizer assim, não, é só um pouquinho, eu tenho realmente esses códigos de perversidade, de promiscuidade, de seja lá o que for, né, de sacanagem e tal, de infidelidades, mas só um pouquinho. Dentro das coisas que eu estou estudando, isso é uma maneira evoluída de evoluir, ou isso não serve mais para mim? No momento que tu decide, isso não serve mais para mim. Então, quer dizer que o passado inteiro, desde que você nasce, até o momento que tu toma consciência dos códigos negativos que está vivendo, no momento em que tu decidiu, de fato, que tu mudou o código, tu diz assim, ó, daqui para frente, por exemplo, eu não vou mentir mais, por exemplo. E tu decide, aquilo se torna verdadeiro, neste momento aqui, você mudou um código. Então, quer dizer que poderia ter um código de mentiroso vindo lá, de trás, do passado, da roda de Sansara, né? E você acabou de mudar aquele código. Né? Quando que tu firma realmente essa mudança do código? É quando você sair aqui desse planeta e aquilo se tornou uma verdade para você. A coisa da verdade se tornou inegociável para você. Não tem negociação em relação à verdade. É isso que eu vivo. Né? O meu respeito à vida é absoluto. Não tem negociação disso. Eu não negocio esse valor que eu adquiri. Então, eu, por exemplo, se eu adquiro o respeito pela vida, por exemplo, eu não posso mais concordar, por exemplo, com o aborto, por exemplo. É uma questão polêmica isso, né? Mas tudo isso vem porque a gente muda algum código daí, né? E quando tu muda daqui para frente, o que você se torna é isso que você se transformou. E não interessa daí o que tinha nos teus códigos do teu mapa. Porque aquele código do mapa, e esse é a pegadinha da história, ele é o do dia que você nasceu. Por isso que a hora e o dia é importante para calcular aquilo ali. Agora, como que você é hoje? Se tu não fez nada desde que tu nasceu e tu vem repetindo aqueles códigos, bem, você hoje é exatamente aquilo que está no teu mapa. Agora, se tu olha para este mapa e diz assim, poxa, esse mapa é de alguém mentiroso, é de alguém que não tinha responsabilidades afetivas, eu fui assim na minha adolescência e tudo, mas eu não sou mais assim agora. Então, tu mudou, aquele mapa já não é mais você. E qual que é o teu mapa agora? A pergunta que tu deve estar pensando aí. Sim. Sim. Não tem como você saber daí. Eu não conheço nenhuma ferramenta que diga como que você é agora. As aí a tua meditação... as revoluções solares não... Não. A revolução solar só está girando o teu mapa para... Tem certas coisas da astrologia moderna que eu nem olho, porque para mim não faz sentido. Aquilo ali. Entende? E o que faz sentido para mim é algumas ferramentas, né? As sinastrias, que é eu pego o meu código
e o de alguém. Aham. E aí a gente cruza eles para ver qual é o impacto que tem de interesses, onde que os códigos estão brigando entre si e que vão gerar algum tipo de problema nos relacionamentos. Isso é uma coisa que os indianos faziam já há milhares e milhares de anos, quando iam casar os seus filhos, eles usavam a astrologia védica, que é somente uma forma diferente de interpretar código. E se tinha muito impacto entre, vamos dizer assim, os adolescentes que estavam enamorados, os pais não deixavam casar. A gente diz assim, poxa, mas que sacanagem, estão lutando contra o amor. Só que o amor é totalmente artificial. O amor provém de emaranhamento quântico. E esses amores que são cegos, que vêm por paixão, eles não são, de fato, o amor dentro do ponto de vista espiritual. O amor do ponto de vista espiritual, ele é construído, ele não acontece sozinho. Ele vem de códigos que realmente se complementam e que geram duas pessoas juntas uma forma mais produtiva de viver do que quando elas estão separadas. Então, para isso, você tem que ter códigos especiais atuando ali. Mas como tem as questões kármicas de passado entre as pessoas, elas acabam, pelo menos 98% dos relacionamentos são o que a gente chama de kármicos. Tá? Eles são atrações feitas por emaranhamentos quânticos. Aí, por que acontece isso? Que todo mundo começa com belos amores e não dura 2, 3 anos, já está as coisas desmoronando tudo na vida das pessoas, né? Porque daí os códigos de impacto vão se revelar. Mais cedo ou mais tarde eles vão se revelar. Mas como existiam os tais dos emaranhamentos quânticos entre essas pessoas, eles são colocados artificialmente juntos pelo projeto de encarnações, para que eles tentem quebrar esses emaranhamentos. Então, recoloca os inimigos juntos de novo e vê o que eles vão fazer para tentar mudar essa identificação mental que aconteceu do passado, né, da alma. As pessoas não têm a memória disso mais, mas se olhar qualquer casal que é desarmônico, faz lá 4, 5 regressões de vida passada e tu vai ver de onde que está vindo aquelas relações, entende? Está vindo de outras relações passadas, em que os emaranhamentos, as mentes se ligaram por sentimentos de guerra, por sentimentos de competição, de angústia, de vingança, de traições, de mortes, de tudo que é coisa que a gente imagina. Então, se a ligação no mundo quântico se criou, o emaranhamento se formou, aquilo se mantém depois. Então, tu tem que voltar aqui para tentar transformar essa antiga ligação negativa em algo mais próximo possível disso que a gente chama de amor, né? E tentar melhorar a forma da conexão, tentar desmanchar ou desemaranhar isso, né? E como é que os engenheiros lá de fora criaram os mecanismos para desemaranhar? Então, colocam eles nas mesmas famílias, como pai, mãe, filho, como marido, mulher e coisas assim. As pessoas vão ser obrigadas a refazer um convívio e tentar criar um ajustamento naquele convívio ali. Então, na família, por exemplo, nunca é bom que existam convívios de crise, porque significa que as coisas estão se repetindo e que o emaranhamento não está sendo desfeito. Então, ali os convívios mais complicados. Nós formos olhar, nós vamos ver que o próprio JC já falou disso lá nos evangelhos lá. Ele disse que dentro da família ia botar os inimigos e tudo. Ele deu o recado. Os padres não querem nem falar dessa parte aí de Mateus e Lucas lá nos evangelhos, lá nos sermões deles, porque eles vão causar um problema sério nas famílias. As pessoas podem acionar as antigas memórias celulares de raivas e de ódios e de coisas assim. Nossa, eu tenho vontade de continuar essa conversa para sempre. Por mim, nunca pararia essa conversa. Mas eu quero, então, para a gente finalizar, que você diga o que é, então, a experiência do amor ou o código do amor que a gente deveria desenvolver aqui. Ele é uma experiência pessoal, isso, tá? Mas quem quiser entender de fato como que é a coisa transcendente do amor, esse conhecimento ele ficou velado, ele
ele está mostrado também dentro da astrologia, isso eu chamo o caminho da água, que é você tentar conseguir entender como que os códigos evoluem, né? Você vai ver que tu parte da carta, por exemplo, no tarô, isso também está revelado secretamente lá dentro. Você vai ter isso que se chama arcanos do tarô, e existe, por exemplo, os relacionamentos, eles surgem num arcano chamado, aí muda um pouco, tá, de tarô para tarô, mas normalmente está lá como os amantes, tá? É uma carta que mostra dois indivíduos, masculino e feminino, e mostra esse conflito que as relações trazem. E depois você vai ter uma carta bem mais adiante na sequência de cartas do tarô, que ela é chamada de, por exemplo, em alguns tarô está colocado como o nome de a arte ou a temperança. Aquilo é um outro arquétipo já. Tu vai encontrar os mesmos dois indivíduos que estavam na carta dos amantes, só que lá naquela carta eles estão fundidos. A metade do corpo de um é o masculino e do meio para cá, do outro, ele é o feminino. Então tem um lado homem e um lado mulher naquela imagem. E ela está vertendo dentro de um cadinho o fogo e a água. Está fundindo o fogo e a água, né? Aquilo ali, mais ou menos, gente, é você sair de uma ilusão de amor, que é a do romance, a dos amantes, em que não existe compatibilidade, existe o atrito das relações, quer dizer que os códigos estão conflitantes, e no decorrer desses arcanos, você conseguir chegar no ponto em que as pessoas resolveram os seus códigos ruins, entende? As pessoas saíram do que a gente chama de dualidade. E quando você sai da dualidade, e esse trabalho, ele é feito junto com um complemento externo, que veja que tu não tem todos, a gente nasce dentro de uma certa codificação genética, ou yin ou yang, ou masculina ou feminina. Então é necessário que a gente chama de o complemento masculino ou complemento feminino. Aí vai do que as pessoas estão procurando para se relacionar. Estão procurando um marido e uma mulher, ou estão procurando um complemento masculino e um complemento feminino? Quando a gente diz que as pessoas estão procurando um complemento masculino e feminino, então elas não vão se deixar lançar na vida dos romances à deriva, entende? Você vai primeiro fazer um ajustamento dos teus códigos, porque se tu não fizer isso, você não vai conseguir encontrar um complemento, que tem que ser também alguém que tenha feito esse ajustamento dos códigos, para poder chegar nessa situação que é o amor em si, que é o lá da carta da temperança ou da arte, em que esse masculino e feminino estão sendo fundidos, de fato, dentro de um propósito único. Tá? Então, isso é um trabalho que ele envolve o que eu chamo de o caminho da água, que é a gente fazer uma certa viagem, vamos dizer assim, dentro do campo das emoções, dos sentimentos, da sexualidade e tudo, para poder desenvolver esse nível de relação, que é o que os caras da espiritualidade chamam de amor, que é um tipo de relação superior, um tipo de relacionamento superior, né, que ele transcende a questão sexual, porque a questão sexual, ela é muito mais uma chave para você fazer a ligação. Depois que essa ligação foi feita, o que está em jogo são outras coisas, né? O que você começa a ir a um direcionamento muito mais daquilo que Jesus falava, que ele chamava de amor transcendental, né? Que é tido como algo muito utópico e difícil de ser atingido, que é um momento em que você desenvolve entre A e B, entre duas pessoas, um tipo de relação que, quando ela realmente aflora o nível de sentimento que envolve pureza, que envolve o sagrado, que envolve a verdade de uma forma inegociável nesse tipo de relação, mas que na relação humana de A e B, ela só consegue ser trocada entre os dois. Então tem um outro momento que acontece, uma mudança de arquétipo, em que você não precisa mais deste outro para poder
expressar aquele tipo de relação. Você começa a expressar essa relação no nível social, no nível das suas relações sociais. Então, a espiritualidade, ela não explica muito bem essa história, mas se você olhar as sequências de carta de copas do tarô, você vai encontrar esse troço colocado lá, né? E se você olhar também nos signos de água, da astrologia, esse conhecimento também está secretamente colocado ali. E pode ser, digamos, uma espécie de diretriz para a gente adotar, para a gente saber, vamos dizer assim, caminhar e desenvolver isso a dois, né? É como se tu estivesse com a pessoa certa, para que os dois tenham como objetivo sair, vamos dizer assim, de mãos de dentro da Matrix, num processo de ascensão. Então, quando essas coisas são, vamos dizer assim, desenvolvidas entre seres que são lá fora, das mesmas raças ou pertencem às mesmas hierarquias, é muito mais fácil de tu desenvolver esse tipo de caminho, em busca deste amor que a gente chamaria de transcendental, né? Ou do amor incondicional e tudo, que ele começa numa história de amor humano, e depois ele evolui para outras paragens desse caminho, né? Por causa que essas pessoas vão ter código mais ou menos assemelhados para desenvolver isso. E eles estão dentro das mesmas regras também de exigência de saída do exílio. Então, tudo vai ficando mais fácil. É claro que você vai ter sorte de achar, porque a estatística mostra que existe em torno de 2% da população preocupada com esse tipo de assunto. Os outros 98% acham isso a maior bobageira do mundo, né? Se você vai falar de amor, você vai ter que falar de pureza, de verdade, de descoberta do sagrado de si, desse tipo de relações e coisas assim. Mas a gente sempre acredita que se você estiver tentando se tornar esses 2%, você acaba sendo atraído também para alguém que também está dentro desse universo dos 2%. Mas é claro que a estatística vai ser contra você. É como se tu tivesse que conhecer 100 pessoas para achar 2 que fossem, de fato, compatíveis com o teu anseio espiritual, com o teu objetivo de saída aqui, de vida, né? Sair do exílio dentro da vida atual. Fazer o que tiver que fazer para conseguir isso, né? Então, gente, é muito maravilhoso esse tema. Barbadinha. É muito maravilhoso, Danilo. Eu ficaria aqui conversando com você para sempre. Eu faço, às vezes eu me pego cozinhando, ouvindo teus vídeos, aí vou dormir, tomo banho, enfim, ando conversando com você em paralelo. Acho que a gente se encontrou aqui agora. Mas te agradeço demais por ser portador dessa mensagem. Já fico cheio de curiosidade aqui de perguntar como você entrou em contato com isso, mas nosso tempo está terminando. Como é que você... Tenta me resumir. Como que esse conhecimento chegou até você? Será que dá? Não dá, né? Isso é estudo, né, Maiana? A gente vai estudando e quanto mais tu estuda, o que a gente chama lá de corpo mental superior, ele vai compreendendo. Veja que se tem alguém que sabe que está preso aqui e que quer se libertar, não é o mental inferior, é o mental superior. Sim. Então, à medida que o mental inferior foi despertado, que é como se diz, você entende? Ele escutou que tinha algo que precisava ser desenvolvido. E aí, vamos pegar um outro filme para mostrar isso. Vou te dizer o Godspell. Godspell, A Esperança. É um filme que também ninguém dá um pila por ele, parece ser uma paródia hippie dos anos 70, e o filme é altamente simbólico, né? E cheio de chaves, tem que ter muitas chaves para entender o que está acontecendo ali. Mas ali tu vê no início do filme a história de que algumas pessoas meio que se sentem chamadas, e aí elas vão atrás, e quanto mais você vê que tem um conhecimento que ele é superior e que ele, de fato, pode criar uma mudança significativa para te tornar um ser melhor, o teu mental superior diz assim, é isso que eu preciso para sair daqui dos exílios. E aí, então, começa a acontecer, eles do outro lado vão permitindo que você crie um acoplamento maior de transferência de informação, de downloads entre a tua mente superior, que sabe toda a tua história,
e a tua mente inferior, que só sabe a história do banco de dados que ela preencheu na vida atual aqui, né? A IA que está aqui. Então, você antecipa um processo de uploads e de downloads na vida atual. Você não tem que esperar morrer para fazer isso, para isso acontecer. Então, e é claro que isso também é uma coisa de código, entende? Então, eu tenho certos códigos que facilitam para mim essa transição, porque eu já vinha provavelmente trabalhando isso há algum tempo atrás, mas também tem que ter um interesse político dos caras do lado de lá, de que a tua vida possa ser usada por eles também, para fazer algum tipo de papel aqui, e isso, na verdade, são também trocas de funções ou de favores entre os dois lados também, né? São o que a gente chama de contratos também, que a gente acaba fazendo com as nossas hierarquias, né? Do tipo assim, ó, se você for lá e tu desenvolver certo papel, nós vamos te ajudar, vamos te transferir informação, mas você tem que também se tornar, vamos dizer assim, o porta-voz de uma determinada rede neural para nós lá dentro dos exílios. Então, essas coisas acontecem com algumas pessoas. Então, para mim, vem muito também por downloads, eu me acordo, e é como se eu tivesse lido um livro, a informação está lá na minha mente, né? Não me lembro de ter nenhum ser que veio, que se apresentou para mim. Quando eles se apresentam e conversam comigo, não é pela minha mediunidade, é através de outros agentes externos daí, de outras pessoas, e aí vem muita informação e coisas desse tipo. Mas cada um tem um processo que tem uma mediunidade que funciona de formas diferentes. Vamos chamar de mediunidade, ou vou chamar para ti de transferência de informação, de downloads que são feitos também para que as coisas cheguem até você, né? Então, comigo acontece bastante dessa forma. E para terminar, um livro que você indica, já que você indicou 3 filmes, quem pirou nesse podcast, que eu tenho certeza, quem quiser ler um livro, já temos aqui o coro do Stupe, nosso produtor de áudio. Eu acho assim, que tu entender, tem uma coisa que é muito importante, é criar o deschaveamento religioso. Sim. Entende? Quanto mais chaveamento religioso você tiver, mais difícil é de você atingir, digamos, o conhecimento real que está escondido por trás. Então, eu diria assim, ó, que quando você conhece a origem humana aqui da Terra, que envolve a história dos Anunnakis, essa coisa muda bastante a tua concepção de vida. Então, eu diria assim, ó, que um livro que eu acho que é importante ler é um livro do Dr. Zecharia Sitchin, que ele era um russo que foi criado na Palestina, que ele faz parte de um grupo muito seleto de pessoas que descobriu como traduzir a escrita suméria antiga. E esse cara tem um livro chamado O 12º Planeta. E esse livro é definitivo, porque ele vai contar a história dos Anunnakis aqui na Terra, que ficou escrita em registros arqueológicos, não é nada de psicografia, nem nada espiritual. Esse cara era um historiador, mas ele decodificou toda a história que envolveu a presença de uma raça extraterrena aqui na Terra e uma clonagem genética que gerou o Homo sapiens aqui. E todo um processo religioso que aconteceu a partir daqui, a partir daquele momento lá, aqui na Terra, né? Então, esse livro, O 12º Planeta, é um livro que tem uma importância singular também, faz parte do entendimento do contexto terreno que nós vivemos aqui. Ai, eu não tenho palavras para te agradecer, pode ser, vou correr atrás de ler esse livro que eu não conheço, mas assim, nossa, encheu nosso coração de luz e de informações tão preciosas. Eu sou muito grata, viu, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua disponibilidade em colocar uma informação tão preciosa para a gente que precisa tanto, né, se nutrir da verdade. E a verdade se apresenta. Agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando contigo.